Bom dia, galera. É uma satisfação imensa estar com vocês, tá? Uma saudade imensa, 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 imensa. Espero que todos estejam bem, tá certo? E essa semana nós vamos começar uma aula bem gostosa, tá? Dar um início a um assunto bem interessante que a gente vai trazer muitas curiosidades para o nosso dia a dia, tá bom? Olha só, vamos falar sobre o ciclo celular. Aí tá vitose, mas na realidade é mitose, tá? Desculpa aí esse errinho aí no slide, tá bom? Então, bora só. Então, espero que todos estejam bem, né? E que vamos, trabalhar com ciclo celular e mitose. Como que é isso? Para que isso? Para que serve, né? Então, para que serve uma divisão celular? Nossa, a divisão celular nada mais, nada menos que a capacidade das células se dividirem. Mas elas vão se dividir para quê? Tá? Para que elas se dividir? Então, elas vão se dividir, tá joia? Com a finalidade principal. Ou aumentar, reproduzir, tá certo? Ou aumentar o número de células, ou repor células perdidas, por exemplo, no caso da cicatrização, tá? No caso do machucão, as células começam, ou apenas reposição, por exemplo, a nossa pele, tá? As células se multiplicam continuamente. Nós, tá? Quando tomamos banho, eliminamos um monte de células mortas da nossa pele, tá bom? Olha só. Então, o ciclo celular ele é dividido em duas partes, tá? Em intéfase e na divisão propriamente dita. Que é a intéfase? A intéfase a gente pode considerar o seguinte: o momento em que a célula está parada. Opa, não. Intéfase, entre fases. Esse entre fases, as células elas podem estar, tá, galera? Elas podem estar em constante divisão, ou ela se dividiu uma vez, se formou e nunca mais se dividirá novamente. É o que ocorre com nossas células nervosas, tá? Perdão. Então, olha só. Aqui nesse esquema, presta atenção no cursor. Nós temos aqui uma célula em intéfase e ela entrou em... Depois da intéfase, ela dividiu. Presta atenção aqui nesse esquema aqui onde está, tá certo? O par de cromossomos, cromátides homólogas, olha, o parzinho, cromossomos homólogos. E aqui, ó, cada um desses vai se dividir, vai formar as cromátides irmãs, tá? Então, olha só, aqui eu tenho uma cromátide irmã, aqui eu tenho outra. Aqui, no caso, são quantos cromossomos? São 4 cromossomos. Aqui eu vou ter quantas cromátides? 4 cromátides, ou 8 cromossomos. Na divisão, olha, isso aqui vai dividir ao meio, vai formar duas novas células com a mesma quantidade, tá, de cromossomos aqui. Então, isso na mitose, que nós vamos ver agora, daqui a pouco, uma célula que tem 4 cromossomos vai formar duas células que tenham 4. Para formar essas duas células que tem 4, elas logo vai ter que duplicar esse material. Para duplicar esse material, é necessário ela passar num processo chamado ciclo celular, que é o que a gente vai começar agora, tá? O ciclo celular, galera, é dividido em 3 fases. Fase G1, fase S e G2. G vem de gap, quer dizer parado, tá? Que na realidade a célula não está parada. A célula não está parada, tá? É o período que mais demora, tá certo? Assim, um dos períodos que mais demora entre 9 e 11 horas, tá? O que acontece aí? Tem um pouco de síntese de RNA e crescimento da célula, ou seja, do núcleo. Pouco, tá? Porque aí não tem um metabolismo em si. Só vai estar se preparando para entrar em duplicação. Por exemplo,
é um ponto de checagem se a célula tem condições de duplicar todo o seu material. E aí, quando chega na fase S, tá? Dura em torno de 8 a 10 horas. S vem de síntese, tá? Ou seja, aí todo o material genético, tá certo? Do cromossomo é duplicado. Aí nós estamos, tá, no período de síntese, tanto de material genético como os outros produtos, outras as substâncias. A célula, ela fica até mais gordinha, ela aumenta um pouco o seu citoplasma. Depois que ela duplicar seu material, ela entra numa fase de G2, tá? Que é depois da fase S. Ainda com um pouquinho de síntese de proteína, tá certo? Mas a função é no G2 que ocorre uma revisão para ver se toda a DNA, todos os cromossomos duplicaram corretamente. Tá, galera? Isso em condições normais, porque em condições anormais ocorre isso aí, vai de bolo, e aí tem as anomalias, tá bom? Mas vamos lá. As fases da intéfase, né? Como eu já falei, tá certo? Eu vou passar aqui, tá joia? Bom, aqui tem um esquemazinho, tá certo? Que é a fase da intéfase, G1. Olha só. Quando a célula ela termina sua divisão, ela entra em G1. Ela pode entrar numa fase chamada de G0, ela fica paradinha. E aí, com o tempo, ela volta, ela entra em G1, tá certo? Depois a fase S, cerca de 4 horas. Fase S. É aqui onde ocorre a duplicação dos cromossomos. É uma fase longa, tá? Essa fase G1 aqui pode durar pouco tempo, como pode durar muito tempo, mas vai de 8 a 11 horas numa célula normal. Aqui vai em torno de 10 horas, mas no geral a fase G1 vai em torno de 4 horas, certo? Essa temporização, tá, dessas fases, ela varia muito de célula para célula, tá joia? Aí G2, aí aqui vamos ter a mitose. A mitose, gente, ela vai ser dividida aí tem 5 fases. Mas na realidade a prófase e a prometáfase, aliás, a prometáfase e a metáfase é uma fase só. Só que esse esquema ele fala em prometáfase. OK? Então as fases são prófase, metáfase, anáfase, telófase. Beleza? Olha só. Aqui é o gráficozinho, tá certo, do ciclo celular, para mostrar como se comporta a ploidia, a quantidade de cromossomos dentro de uma célula. Olha só. Eu vou ter aqui dois momentos, tá certo? Eu vou ter uma quantidade de DNA do cromossomo, tá? E aqui eu vou ter em razão do tempo. Olha só, eu tenho aqui quando a célula está em G1, tá? Em G1 aqui, ó, ela tem uma quantidade X, uma quantidade, determinada quantidade, tá? De cromossomos. Quando ela entra na síntese, ela vai ter que duplicar todo esse material. Por isso que a quantidade de DNA, ó, de cromossomo vai aumentando. Quando duplicou, aí a célula já entra em G2, que é a revisão. Aí depois da G2 ela vem, tem início a mitose, a divisão celular, e ela volta ao conteúdo normal, tá? Então aqui eu tenho uma célula, tá certo? Em várias fases, tá? E aqui eu tenho a quantidade de cromossomos. Mas vamos ver lá. Vamos para essa outra figurinha aqui, esse outro gráfico, tá? Se eu tenho aqui uma célula, por exemplo, a nossa, nós temos 46 cromossomos, X é igual a 46. Então, G1, na fase G1, todas as nossas células,
todas as nossas células, aliás, toda a célula em fase G1, ela tem 46 cromossomos no nosso caso. Se ela entrar em processo de divisão, ela vai para a fase S. Na fase S, que é a síntese, ela vai duplicar todo o seu material genético, todo o seu DNA. Aí ela vai chegar no máximo, que é 2 vezes 46, que é quanto? 92. Então, se uma célula tem no período G1, tá? No período G1, 46 cromossomos, no G2 ela vai ter o quê? 92. Ela vai ter o dobro, tá? Por que ela vai ter que dobrar? Porque ela vai ter que liberar, tá certo? Vai dar a quantidade de cromossomos. Vamos só olhar aquela figurinha anteriormente. Aqui, ó. Nessa figura aqui, ó. Então, ela tem 4 cromossomos. Na intéfase, ela entrou em divisão, tá? Em G1, ela continua com 4. Mas no G2, após o período S, ela vai ter que ter quanto? 2, 4, 6, 8. Duplicou. Por que duplicou? Porque na mitose, tanto mitose como meiose, que a gente vai ver lá na frente, na mitose, as células vão ter que ficar com a mesma quantidade do que a célula que originou. Quantidade de cromossomo. Então, elas vão ter que ficar quanto? Com 4. Por isso que no período S é o período de duplicação de todo o material genético. Então, na fase, tá, galera? Na fase, tá? G1, no nosso caso, nós temos 46 cromossomos. No G2, nós temos a célula que está em divisão, ela vai estar com 92 cromossomos. Olha só. Uma célula que em intéfase, ela não está em divisão, tá? Ela em intéfase, ela tenha 20 cromossomos. Então, no período G1, todo o período G1, ela continua tendo os 20 cromossomos. Quando ela entra no período de S, período S, de síntese, ou seja, o seu material vai ser duplicado. Quando duplica, ela vai chegar com 40 cromossomos, que acontece, vai estar na fase G2. Por exemplo, nós temos uma bactéria, Escherichia coli, tá? Ela tem 6 cromossomos. Quando ela tem 6 cromossomos, no período G1 ela continua tendo 6 cromossomos. No período G2 ela vai ter o quanto? 12 cromossomos. Ela duplica. Entenderam isso aí, galera? Tudo isso para quê? Para quando a célula dividir, tá? Se transformar novamente, tá joia? Na célula, na quantidade da celular que ela tem, tá bom? Então, mitose. Mitose é um tipo de divisão celular, tá certo? Em que uma célula diploide origina novas células diploides, geneticamente idênticas à mãe. Na realidade, é um processo celular, tá certo? E caracteriza por divisão, né? Com a duplicação de cromossomos e com a divisão das células. Como resultado, as células vão ter, tá, os mesmos cromossomos, os mesmos pares de cromossomos da célula mãe. Beleza? Então, aqui, ó, explicando novamente, uma célula com 46 cromossomos, diploide, 2N, vai originar duas células 2N, ou seja, com 46, tá? Isso nós vimos isso na aula passada. Isso ocorre onde? Nas células somáticas. Nas células gaméticas, aí já não é mitose, aí nós vamos ter a meiose, que é um assunto que nós vamos ver próxima aula. Tá bom? Então vamos lá. Fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então são 4 fases. Para que ocorre? Qual é a função da mitose? Reposição de célula, cicatrização celular, crescimento. Nós crescemos, nós éramos uma célula, galera. Tá? Nós vamos ver quando
nós já fomos de uma única célula, que é a célula ovo ou célula zigoto. E aí, quando começou a dividir, começou a formar, e hoje nós temos alguns trilhões de células no nosso organismo. Tá certo? Aliás, no nosso corpo. Beleza? A prófase. O que é a prófase? Galera, preste atenção. Com a prófase tem início, tá certo? O desaparecimento da carioteca. Os cromossomos começam a condensar, certo? Os nucleolos duplicam e eles começam a migrar quando duplica, eles começam a migrar um para o outro polo, tá certo? E tem início a formação das fibras do fuso, que é formado por centríolos. Estão lembrados da aula de organelas? Olha, então aqui nós temos uma distinção aqui, tá certo? Da fase da prófase. O que ocorre na prófase? Olha, centríolos duplicados, começa a formação do fuso mitótico, a carioteca começa a desaparecer, nucleolo também desaparece, então desaparece na prófase a carioteca, que é a membrana que forma o núcleo, o nucleolo também desaparece, um dos centríolos migra para o outro polo oposto e começa a haver a formação do fuso. E aí os cromossomos começam a ter máxima condensação, tá certo? E aí, ó, começa a formar o que nós chamamos de ásteres, ou o fuso acromático, tá? E os ásteres, que é a formação, a conexão desses microtúbulos ligando lá nos centríolos dos cromossomos. Beleza? Vamos lá. A metáfase. Na metáfase, tá, os cromossomos já vão estar no meio, tá certo? Já está ficando no meio, que nós chamamos de equador da célula. Olha essa fotomicrografia aqui, ó, de uma célula, tá certo? E esses cromossomos, eles ficam, ó, no equador da célula. Aqui está os cromossomos na metáfase, estão no equador, tá certo? Essa figura aqui, ó. Então, aqui as fibras do fuso, tá certo? Estão ligadas no centrômero, tá? Os cromossomos, eles ficam em linha no equador, no meio. Veja que aqui está um centríolo, aqui está o outro, tá certo? Os centríolos estão nas extremidades, tá? E essas fibras do fuso mantêm esse cromossomo nessa posição, tá bom? A anáfase já ocorre que a separação. Olha só o cursor, tá certo? O que acontece? É aqui onde ocorre a separação das cromátides irmãs, tá? Quando duplica, cada cromossomo não forma cromátide, e aí quando vai separar, cada cromátide separa. Ela quem vai fazer a separação, tá certo? Quem vai fazer a separação são as fibras do fuso que puxam, tá, os cromossomos pelos centrômeros para cada extremidade. Por isso que divide ao meio, tá? Olha só. Aqui, ó, a coisa mais bela, tá? Uma fotomicrografia, tá certo? Aqui o esquema, ó, o centríolo. Já tá vendo, ó, começando a ter uma constricção aqui, ó, tá? Da membrana plasmática. E as cromátides que foram separadas e os cromossomos estão indo para os polos. Nessa figurazinha aqui embaixo, tá certo? O centríolo vai se dividir, né? E aí cada fuso, tá certo? Cada fibra do fuso vai puxando para as extremidades, tá certo? Cada cromossomo, tá? Que foi dividido das cromátides. Beleza? Telófase, né? A telófase, né? A telófase, as cromátides irmãs estão no polo, o fuso desaparece totalmente, tá? Reaparece o nucleolo e a carioteca, reorganização da carioteca e do nucleolo.
E os cromossomos estavam bastante condensados, teve sua condensação bem condensada lá na metáfase, começa a se desespiralizar, tá? Descondensar, certo? Então aqui, ó, as cromossomos nos polos, tá certo? Aqui, ó, já início para a formação da carioteca e do nucleolo. E aqui, ó, já tem, ó, o núcleo com a cromatina, já não é mais cromossomo totalmente desespiralizado, descondensado, tá? Formando, desespiralizado não, descondensado, formando aqui a cromatina, tá? E ó, o nucleolo. Então, no final da telófase, começa a haver a constricção e um processo de que nós chamamos de citocinese, tá certo? Então, na telófase, os cromossomos começam a se desdobrar, né? Ficam finos e curtos. A carioteca começa a aparecer, tá certo? E aqui, ó, já está o centríolo dos polos, tá? E o citoplasma, tá, vai se dividir, como eu vou mostrar aqui no processo de citocinese, tá? Citocinese ou separação das células filhas, tá? Pode ser centrípeta na célula animal e centrífuga na célula vegetal, tá? A centrípeta ocorre na célula animal, ocorre de fora para dentro. A centrífuga ocorre de dentro para fora, tá? Como que é isso, tá? Por exemplo, na citocinese animal, tá? O que acontece? O citoesqueleto forma um anel contráctil. Esse anel contráctil é formado por citoesqueleto, tá? Microfilamentos, e aí ele consegue estrangular a célula e dividir, formando duas novas células, tá? Esse anel contráctil também chamado de actomiosina. Beleza? Ok, galera? Então, foi uma satisfação, né, imensa estar com vocês nessa aula. Tá? Espero que vocês tenham compreendido o processo do ciclo celular e mitose, tá bom? E Deus abençoe, tá certo? A todos, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.